aula do programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas, na linha de pesquisa do processo na construção do Estado Democrático de Direito. Hoje, continuando a análise do relatório produzido pela Universidade do Arizona, um grupo multidisciplinar, acerca do Utah Online Dispute Resolution Platform, acerca especificamente da avaliação de usabilidade da plataforma do Tribunal Online de Utah. E a nossa continuidade será feita com o professor Frederico Oliveira, que tem a palavra. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas. E a minha parte aqui, dando continuidade à apresentação dos colegas que me antecederam, nós estamos verificando aqui algumas tarefas, né, que foram testadas, né, num primeiro momento, para descobrir ali eventuais dificuldades, né, dos usuários e depois sanar, né, essas dificuldades para produzir, né, um software melhor, né? Então, na tarefa 8, foi chamada aqui início do bate-papo, tarefa 8. Essa tarefa, ela exigia que os participantes respondessem uma reivindicação escolhendo uma lista de respostas pré-especificadas, né? Os participantes foram orientados a concordar que eram responsáveis por parte do valor devido, mas que eles não poderiam pagar o valor total devido. Bom, então, com relação ao primeiro teste aí, né, que a autora chama de teste de linha base, ele foi classificado como nível de gravidade do problema número 2, né? Todos os participantes conseguiram completar a tarefa, mas um participante teve problemas para enviar suas explicações. 6 participantes selecionaram a resposta antecipada, discordam de algumas partes da reivindicação, mas alguns deles não tiveram confiança em sua seleção. Um participante gastou 366 segundos nessa tarefa, ficou confuso com a semelhança entre algumas das opções e queria escolher mais de um. 2 participantes selecionaram opções que a equipe de pesquisa não esperava. Um indivíduo selecionou desejo opções para pagar esse sinistro e outro selecionou não concordo com essa afirmação, né? Ou seja, então, não aconteceu conforme, né, os pesquisadores esperavam. Qual foi aqui o caminho que eles fizeram para tentar corrigir esse problema, né? Então, tendo visto aqui que muitos participantes passaram por um tempo relativamente longo, né, nessa tarefa e ficaram confusos com as opções apresentadas, né, a pesquisa chegou à conclusão aqui que poderia simplificar, né, essas perguntas e simplificar ali as respostas, melhor dizendo, né? Eles detectaram aqui lá no workshop, que que muitas opções, né, geram confusão aí nos usuários, né? Então, eles fizeram agora como opções de resposta apenas sim e não, né? E isso tem explicações. Tem um design de experiência, né, que ele recomendou que fornecer não mais que 3 opções a serem consideradas para qualquer tarefa. Você diminui o número de opções, consequentemente, você deixa ali o respondente menos confuso, né, e mais seguro para responder. E quanto mais opções você apresenta aos seus usuários, mais tempo vai demorar para que eles cheguem a uma decisão, né? Então, esse problema aqui foi resolvido diminuindo o número ali de opções de resposta, né? E aí, depois que eles fizeram essa correção, né, submeteram a um novo teste e agora tiveram um bom feedback, né? A maioria dos participantes do teste de protótipo não demonstrou ou relatou qualquer dificuldade significativa com a tarefa 8. Os participantes do teste de protótipo pareceram menos confusos com as perguntas, porque agora era só para responder sim ou não, né? Então,
essa foi a solução para esse problema, diminuir aí a possibilidade de as opções, né? Com isso, sanou-se o problema. Bom, o outro teste é teste 9, compartilhamento de documentação. A tarefa 9 avaliou a relativa facilidade de upload e compartilhamento de um documento. O teste de linha base, classificado como nível de gravidade, problema 1. Durante o teste de linha base, o compartilhamento de documentos causou dificuldade significativa para os participantes. Então, foi uma gravidade aqui alta, né, para esse tipo de teste. A tarefa 9 demorou mais para completar do que qualquer outra tarefa do teste de linha base. Também foi uma das tarefas mais difíceis durante o teste de linha base, com 7 dos outros participantes terem experimentado aí um erro crítico. Apenas um participante conseguiu completar a tarefa sem ajuda. E 3 participantes foram capazes de completar a tarefa com a ajuda do facilitador. Pelo menos metade dos participantes expressou frustração porque não havia ícone do anexo no chat. Essa questão do ícone aqui, eles perceberam que foi o grande dificultador aqui, né, para as pessoas que não estavam conseguindo fazer o upload. Inicialmente não tinha certeza de como encontrar o recurso de compartilhamento, uma vez que alguns participantes perceberam que precisava sair do chat para o guia gerenciar documentos. A maioria experimentou erros críticos ao tentar visualizar e fazer o upload de seus documentos. Pelo menos metade dos participantes não conseguiu visualizar o documento, resultando em frustração. Ou seja, eles tinham que sair do chat, não encontravam o lugar para clicar, para compartilhar. Aqueles que encontravam não conseguiam visualizar o documento, né? Então, realmente foi um teste aqui, né, bastante frustrante. 2 participantes, usando o telefone Android, tentaram sem sucesso usar o botão visualizar para verificar o arquivo antes de confirmar o envio. Mas quando eles apertaram o botão, ele voltava, né, para os seus navegadores. Isso levou para fora da plataforma DR. Eles tiveram que efetuar login novamente. Outro participante temeu que eles pudessem enviar uma foto do seu filho jogando futebol e escolhesse o arquivo errado. E um participante realmente carregou uma foto pessoal em vez do documento pretendido, sugerindo potenciais riscos de privacidade se a capacidade de visualizar e verificar arquivos não for protegida. Então, como eles ali não tinham certeza, né, dos arquivos que eles estavam pegando, tinha risco aqui de pegar arquivos pessoais e fazer o upload lá de arquivos pessoais, sendo que um acabou fazendo. Finalmente, mesmo aqueles que fizeram o upload de um arquivo com sucesso ficaram frustrados por não terem recebido a confirmação até voltar ao chat. Então, ou seja, fizeram, mas não tinham certeza se eles conseguiram, né, fazer o upload. Identificação e redesenho. Eles não conhecem o PJE, hein? Mas o PJE, de quando que ele iniciou e como que está agora, melhorou demais. Há umas 2 semanas eu fiz o upload até de vídeo, né? Melhorou Não, tô demais. brincando. Agora tem o PJE Mídias, então deu uma melhorada boa, mas que ainda está longe de ter uma usabilidade Sim. nos termos necessários, não há dúvidas. Sim, hoje mesmo parece que ele estava com problema, estava demorando muito para carregar aqui. Bom, identificação e redesenho do problema. Muitos dos erros críticos foram causados por problemas de funcionalidade dentro da plataforma ODR. É que os participantes do teste de linha de base procuraram por ícones dentro do recurso de bate-papo. Os participantes do workshop acreditavam que somente os ícones seriam insuficientes. Os participantes preferiam veículos ao lado de instruções acionáveis. Então, pelo que eu entendi, aquele ícone que você coloca, né, o cursor ali e aparece a explicação para que serve aquele ícone, né? Por exemplo, eles sugeriam um ícone da câmera sinalizando uma função de upload de foto, emparelhado com a linguagem de upload de foto / documento. Os participantes também queriam acompanhar os carregamentos dos documentos. Para compartilhamento e gerenciamento de documentos, participantes preferiam ter páginas separadas para upload e visualização dos documentos. Então, os ícones foram colocados no chat,
né? Então, não precisava agora mais de sair do chat para fazer o upload, tinha lá o ícone, né? As pessoas conseguiam colocar lá o cursor em cima, aparecia a funcionalidade, o que permitia os participantes fazerem o upload de documentos diretamente para esse recurso, em vez de ter que sair do chat para compartilhar arquivos. Os dois ícones incluídos nessa interface foram uma câmera. Se o participante não tivesse documentos disponíveis no seu telefone, então ele poderia, com a câmera, tirar a foto, né, na hora ali e compartilhar. E um clipe de papel, se o documento já estivesse armazenado em seu telefone. Então, usava o clipe para fazer o upload. Teste de protótipo. Então, depois que foi corrigido, né, o próximo teste, refazendo o teste, melhor dizendo, para a tarefa 9, a equipe de investigação pediu que os participantes do teste protótipo seguissem os passos. 1. Clique no clipe de papel ou ícone de câmera que foram programados para simular automaticamente o processo de upload. Depois, clique em salvar. Depois, optar por enviar um upload diretamente pelo chat. E aí, para a tarefa 9, as taxas de conclusão aumentaram de 12,5% na linha base para 75%, né? Ou seja, bem dizer, resolveram, né, quase todo o problema, porque eram erros ali de funcionalidade, né? Um participante experimentou um erro crítico que não estava relacionado às limitações de software. Ele não reconheceu os ícones de clique de papel e câmera, e, portanto, não entendeu a importância dos ícones para o processo de compartilhamento de documentação. Esse participante tinha 58 anos, era o mais velho do grupo, porque o grupo foi feito em pessoas aí, né, na faixa de 26 anos. Né? Então, ou seja, uma pessoa de idade um pouco mais avançada não entendeu para que serviam aqueles ícones. Né? Os mais jovens fizeram com facilidade a tarefa. Né? Então, isso deu para perceber que alguns ícones podem não ser tão intuitivos, né, para usuários mais velhos. Mas 58 anos não é tão velho assim também, não. Para a tecnologia Jurássico. Bom, item 10. Próximo... Tem um pessoal na faixa dos 40 que já tem uma dificuldade brutal. Então, uma coisa é o pessoal que como é que fala? Digitalmente nato, assim. Ou Sim, seja, a pessoa já nasceu conectada. sim. É igual eu tenho muito medo, por exemplo, em relação ao cidadão que vive invadindo aqui as nossas aulas. E o cara, né, já vai ter uma vida absolutamente... Ele não vai saber o que é um rádio, assim. Sim. O cara ouve, o cara ouve playlist, então é um negócio. Não vê mais televisão aberta, você não sabe, não vai nem saber o que é isso direito. Uhum. Tem umas situações interessantes, né? Eu tenho uma irmã bem mais nova do que eu, e assim, na minha época eu tive aula de informática na escola, e hoje ela faz tudo no celular. Quando ela precisa fazer uma coisa no computador, ela já não tem tanta inteligência para as coisas do computador, para anexar um arquivo, enviar para a matéria, para montar uma apresentação. Então a gente nunca imaginou que isso aconteceria, né? As gerações mais novas passarem por uma dificuldade tecnológica devido a tanta informação que eles têm, tanto acesso. E o uso do smartphone para absolutamente tudo. Ninguém Não, sabe digitar no computador. eu vivencio isso com aluno, assim, adolescente, tem um monte na minha família, que eles têm dificuldade no computador durante o período aí da pandemia, para acessar o remoto. Umas coisas assim, bobas, que eles conseguem com facilidade. Isso tem maior dificuldade. Teve uma situação muito hilária que um deles estava fazendo para casa, aí ele falou assim, me ajuda aqui. Eu falei assim, beleza, vamos lá. Aí ele falou assim, pega os conceitos. Aí ele falou assim, espera aí, vou pegar o meu smartphone. Não, você pega o dicionário. Aí eu peguei o dicionário para ele. Eu pego o dicionário, acha a palavra aí. Ele não conseguia achar a palavra no dicionário.
Ele não conseguia, assim. Porque aquilo, ele tinha um dicionário que dá no, digamos assim, no material escolar, mas acho que ele nunca tinha encostado no dicionário, pela pouca habilidade. Aí eu comecei a deixar as palavras perto para ele encontrar o conceito. Aí ele não conseguia encontrar um conceito que, por exemplo, fosse um conceito que no dicionário estaria no verbo. Aí ele falou assim, tem essa palavra, que essa palavra não teve. Não, essa palavra não vai ter o verbo. Qual que é o verbo disso? Aí ele, o verbo é esse. Ah, tá. Procura o verbo. Mas é uma maior dificuldade. Então, assim, é aquilo. A gente vai ter que, como se diz, trazer essas pessoas para o mundo, entendeu? E agora, com esse negócio de metaverso, os meus receios se ampliaram exponencialmente. Porque na hora que tiver um metaverso minimamente habilitado, que é a grande aposta nessas plataformas todas, do ex-Facebook, que agora é Meta, né, por conta até disso, o risco é muito maior, porque as pessoas vão ficar imersas, vão ficar com aqueles capacetes assim. Não vai ser aquele negócio, o menino está em casa no celular, não. O menino vai estar com aquele capacete assim, navegando em alguma coisa. Para quem tem filho pequeno, se prepare. Porque os meninos vão começar. E altamente viciante. Inclusive, eu estava lendo hoje uma reportagem de um filósofo alemão, num jornal espanhol, que está falando disso, sobre o perigo disso. Porque é um negócio altamente viciante, porque o metaverso ele muda a percepção de realidade na sua inteireza. Tem estudo empírico que mostra que você, alterando em metaverso o transcorrer do tempo, o cérebro da pessoa começa a achar que o tempo está passando mais rápido ou mais lento. Olha a doideira disso. O que é esse metaverso? O metaverso, na verdade, é uma nova etapa de imersão por tecnologia num ambiente absoluto 4D, às vezes pode ser 5D, 6D, num ambiente que você entra com um avatar no ambiente e faz as coisas dentro do metaverso. É como se fosse a Matrix. Ou, não sei se vocês já viram um filme recente do Spielberg, que é de 2018, que chama Jogador Número 1, que é um futuro distópico, no qual as cidades são quase todas umas favelas, e o pessoal tem uma grande empresa de um cara que criou um metaverso, que custa uma fortuna, o cara morre, e aí ele deixa um jogo para quem vencesse o jogo e herdar o jogo que custa uma fortuna. E as pessoas, dentro do metaverso, eles compram coisas, e o dinheiro é todo gasto dentro do metaverso. Que é uma tendência, inclusive, agora, por exemplo, com os tokens não fungíveis, com o NFT. Não sei se vocês estão vendo, mas está sendo vendido fotografia digital e meme por milhões de dólares. Aquele meme daquela menina incendiando, aquela carinha assim engraçada, o original foi vendido por mais de $1 milhão. Ou seja, a gente está caminhando para um negócio aí que a gente não tem. Por isso que eu falo, assim, muito sinceramente, essa parte que a gente aqui está, se vocês estão começando a estudar, questão de tecnologia, etc., não é mais uma questão de só estudo, como se diz, acadêmico, não. Se você não souber efetivamente o que está acontecendo nesse âmbito tecnológico, você vai ficar completamente perdido no universo. Até porque sabe aquela sensação que os nossos pais têm em relação aos nossos hábitos? Os nossos avós têm os nossos hábitos, só que agora as coisas são mais velozes e têm implicações tecnológicas cotidianas. Então você vai ficar pensando, pô, o que é isso? O que é NFT? O que é isso que está acontecendo? Como é que está funcionando? Quais são os tipos de metaverso que estão sendo desenvolvidos? E isso é um problema, porque isso, obviamente, já é algo meio natural, que é uma tendência em jogos de imersão, mas vai virar um negócio que você vai estar num ambiente quase à la Matrix, você pode criar, e aí o problema é um problema da psicologia, inclusive, porque as pessoas vão ter dificuldade de lidar com a vida real, que é um dos grandes dilemas, inclusive do jogador número 1. Qual? A pessoa prefere ir para o metaverso do jogo lá. Porque no metaverso ele pode, inclusive, e isso mostra no filme, tem uma moça
que no metaverso ele é quase um robô bombadão. Ele é um cara grandão, porque a pessoa não se enxerga na sua própria condição, na sua própria, né, a sua própria condição humana ali. Então, a pessoa muda, então ela tem dificuldade no ambiente cotidiano, ela vai para o metaverso e aí, aquilo vai ser altamente viciante, eu não tenho dúvidas, sem que ele exista. Nossa, eu acho que o cérebro humano não consegue tanta modificação em espaço tão curto de tempo. O pessoal Mas está fritar o acontecendo cérebro. isso já, Frederico. A nossa captação multimídia mudou por completo. O perfil de aluno que a gente tem, que a gente leciona, é completamente diferente. Há pouco, quando eu comecei a lecionar, que não tem tanto tempo assim, eu conseguia dar uma aula de mais de uma hora para uma turma, com o pessoal prestando atenção na minha aula o tempo todo. Hoje, se eu for dar uma aula de mais de uma hora presencial para os alunos, ou mesmo remoto, eu não sei, porque as pessoas não ligam as câmeras normalmente. Mas presencial, as pessoas estão viajando. Você está dando aula, a pessoa está assim, ó. Porque o cérebro dela não é programado para ela conseguir ficar com aquele nível de foco que nós éramos programados. E que as tecnologias digitais estão mudando o nosso próprio modo de captação da informação. E esse é um fenômeno global, isso não é um fenômeno só dos meninos. Isso vai mudando o próprio modo, a gente vai perdendo paciência. Hoje a gente, às vezes, não tem paciência para ler um texto muito... Se não é uma coisa que você gosta, por exemplo, eu leio igual a traça, coisas que eu gosto. Mas quando eu pego um texto que não é uma coisa muito do meu gosto, eu já vou ganhando ansiedade na leitura. E isso eu tenho certeza que é fruto da própria contaminação que isso gera no nosso cérebro, que a gente fica o dia inteiro em frente em tela. Entendeu? Então, ou seja, essas mudanças todas da virada, elas vão modificar de um modo muito, muito sensível o nosso modus operandi, como que a gente percebe, ou seja, por isso que eu falo, a gente tem que, esses estudos que a gente está desenvolvendo aqui, já não são mais estudos de sofisticação, são estudos do básico para conseguir sobreviver no porvir e até para vocês, muitos de vocês são novos ou têm filhos novos, você começar a perceber, ó, o jeito da pessoa processar a informação é diferente do seu. E o choque de gerações vai ficar muito mais complicado. Porque os interesses são muito diferentes. E aí você vai criando dificuldades. Como é que você conversa com as pessoas? Então, eu acho que o choque geracional vai aumentar muito, eu acho. Não, e semestre que vem tem uma tendência de a gente voltar às aulas presenciais, né? Os alunos aí que estão no quarto, quinto período, fizeram todas as aulas remotas ainda. Eles não tiveram aulas presenciais. Eles vão se deparar com isso semestre que vem. E vão pegar os professores que vão dar aula 1h30 expositiva escrevendo lá no quadro. Pois é. Imagina como é que vai ser isso. Vai ser um tormento. Vai ser um tormento. Preparem-se. Todos vocês que são docentes, já são docentes, preparem-se. Vai ser um negócio complicado. Porque as pessoas não... Até para a gente é difícil, professor, porque eu, por exemplo, eu sou do processo seletivo do meio do ano passado. Então, assim, esse ritmo do PPGD da PUC presencial eu nunca peguei, por não ser daqui também, né? Nunca vivenciei isso. Então, voltando o ano passado, se porventura, perdão, voltando o ano que vem, se porventura realmente a gente tiver essa, né, a volta completa do PPGD, para mim também eu sei que vai ser uma dificuldade imensa, porque uma coisa é a graduação, né? Outra coisa é aqui. Enfim. E outra coisa é você estar indo numa aula de 4 horas presencial. Porque uma coisa é aqui, que vocês estão numa aula online, aí, se porventura, qualquer hora que vocês derem um estresse mental, vocês podem até mudar de tela e ficar vendo outra coisa. É possível. E eu sei que isso acontece com vocês, porque vocês são humanos. Então, estudar psicologia comportamental me tira muitas das ansiedades que o professor tem, que ele quer que os alunos prestem atenção nele o tempo todo, entendeu? Então, professor, normalmente, ele vive um quadro de ansiedade. Você vê que tem professor que incomoda quando ele vê que os alunos não estão prestando atenção nele, o cara começa a dar piti. Então, eu não, eu sou um cara analisado,
E eu sei efetivamente que a pessoa tem um certo nível de acompanhamento. Tem hora que a pessoa precisa dar uma desligada mesmo, faz parte. E não é nada contra a minha pessoa, eu sei disso, mas a grande maioria dos professores não pensa assim. Porque a pessoa não sabe como é que funciona o cérebro humano, o cara quer aquele ideal que ele quer, do cara que tá, do aluno que vai prestar atenção, vai ficar ali prestando atenção naquilo, lá, 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 lá. Isso não existe. E cada vez vai existir menos. Então, a gente precisa tomar um cuidado. E até, por isso, por exemplo, eu estava olhando escolinha para o Gabriel. Eu estou pegando umas escolas todas diferentonas, assim, que tem uns métodos super lúdicos, uns negócios para desenvolver sinapse. Eu estou preocupado em desenvolver sinapse dele, só isso. Esse negócio de conhecimento tradicional ele vai pegar depois, mas aí ele já vai ter todas as sinapses, assim, bombando. Por quê? Porque eu não sei nem o que o cara vai fazer, que profissão que vai ter daqui a algum tempo, quando ele tiver adulto. Então, ou seja, a gente está num momento muito delicado. Acho que a humanidade, as pessoas costumam dizer que a humanidade é cíclica, mas assim, eu acho que a gente está entrando num negócio aqui que a gente nunca passou perto dele, do que está por vir aí. Imagina só ter um metaverso todo estruturado. A própria ideia de upload pós-mortem. Você vai poder, com a sua navegação, recarregar o seu cérebro quando você morrer. Que é Tem uma uma coisa que série disso, professor. Você tem, está chama upload mesmo. E é muito engraçada, porque ela é altamente capitalista, porque varia as plataformas em conformidade com a condição financeira da pessoa. Então, se a pessoa é podre rica, ela consegue ficar num upload de uma plataforma que ele vive no paraíso, né? O negócio é super legal. Agora, o pobre vive um negócio que é quase um labirinto, assim, é muito legal. É da Amazon Prime, esse upload. Muito legal. Assim, é um seriado besta, mas assim, ele é pipoca e dá para assistir. E para quem gosta de tecnologia, vocês começarem a ter, vão enlouquecer sobre como as coisas funcionam. Mas vamos voltar aqui para o relatório de Utah. Bom, vamos lá. Teste número 10. Negociação e planejamento de pagamento. Depois que os participantes concluíram a tarefa 9, eles foram convidados a continuar as negociações de acordo com o requerente no bate-papo. Então, isso aqui foi o texto em que apareceu para eles. Né? No dia seguinte, você viu uma mensagem do querelante acusando seu recebimento e concordando em aceitar um valor menor. Mas o valor total ainda é maior do que você pode pagar. Você tem $200 restantes a cada mês após pagar suas contas e outras necessidades. Tente resolver a disputa. Esperava que os participantes usassem o recurso de bate-papo para se comunicar com o reclamante e, por fim, chegar a um acordo que envolvia um plano de pagamento, ou seja, uma forma de parcelamento. Bom, teste de linha base, classificado como nível de gravidade do problema 4. Os participantes gastaram uma média de 282,4 segundos na tarefa 10. A tarefa 10 pareceu ser uma das partes mais fáceis do teste, porque todos os 7 participantes foram capazes de completar a tarefa sem a ajuda do facilitador. Além disso, 5 dos 7 participantes completaram o teste sem erros, e apenas 2 participantes experimentaram erros não críticos. Teve um participante que disse que preferia negociar pessoalmente ou por telefone. Ele reiterou que ele suspeitava de negociação de texto. Né? Tem muita gente assim, né, que desconfia das questões online, né, e gosta de negociar ali no olho a olho, né, conversando ali. Ou pelo menos pelo telefone. Né? Eles conhecem algumas pessoas assim. O indivíduo teve problemas para encontrar e usar o botão atualizar no bate-papo. Identificação e redesenho do problema. Durante o workshop, alguns participantes sugeriram que o espaço de bate-papo seria mais útil se incluísse respostas padronizadas e texto livre.
mas alguns não gostavam da ideia de respostas. Eles defenderam a inclusão de um título na parte superior do espaço de bate-papo, para deixar claro que eles estavam no bate-papo. Eles sugeriam incluir carimbos de data-hora para bate-papo e prefeririam um teclado pop-up em vez de rolagem para baixo para encontrá-lo. Ou seja, coisas aqui que ficaria mais fácil a navegação, a visualização. Devido à baixa classificação de gravidade para o teste 10, nenhuma revisão importante foi feita no recurso de bate-papo para fins de comunicar-se com reclamantes sobre um plano de pagamento. Teste protótipo. Durante o teste protótipo, todos os participantes puderam, mais uma vez, completar a tarefa sem assistência. Vários participantes consideraram o processo fácil. Um participante observou que as pessoas podem se sentir pressionadas a responder rapidamente às mensagens, embora o time do protótipo sinalizou que a resposta imediata era desnecessária, o que aliviou a pressão. Foi uma pequena reclamação que eles sentiam um pouco de pressão de dar uma resposta de imediato, né? A pessoa queria refletir um pouco mais. Então, esse teste 10 foi tranquilo, não teve grandes problemas, né, com relação a ele. E o último teste aqui, o teste 11, revisando e assinando documentos. A tarefa final convidou os participantes a presumir que haviam chegado a um acordo e, em seguida, para revisar e assinar eletronicamente um documento de liquidação. Então, aqui, finalizar mesmo, assinar, né, para você concluir, né, aquela negociação. O facilitador se ofereceu para criar um documento que resumia ali a discussão. Então, por favor, veja o documento e tome as medidas necessárias. Isso aqui é o que eles receberam de informação. O passo a passo que eles tinham que fazer era clicar no link para o documento de liquidação no bate-papo, clique em visualizar, feche a janela, clique em assinar, entre em Tux para a cidade, entrar em Arizona para o estado, dependendo de onde eles moravam, digite o nome atribuído e, por fim, enviar o documento. Teste de linha base, classificado como nível de gravidade problema 1. Então, aqui teve um problema, uma gravidade alta. A tarefa 11 tornou-se uma das tarefas mais difíceis, com apenas 2 dos 7 participantes capazes de visualizar e assinar com sucesso seus documentos de liquidação. Um participante visualizou com sucesso, mas não conseguiu assinar. E os outros 4 não conseguiram visualizar o documento de liquidação em tudo, apesar das inúmeras tentativas usando o botão visualizar. Desses 4, um se recusou a assinar. Os outros 3 tentaram assinar, apesar de não terem visualizado o documento, e apenas 2 foram bem sucedidos. Qual que foi aqui o redesenho, né, do problema? Em razão de 5 participantes experimentarem erros críticos que os deixaram incapazes de visualizar ou assinar o documento, a equipe de pesquisa considerou o problema de alta frequência e alto impacto, consistente em uma classificação de nível 1, mais grave. Todos esses erros críticos foram resultado de um problema em uma funcionalidade na plataforma ODR de linha de base que o protótipo não conseguiu resolver. Então, era um problema de funcionalidade ali, com relação à visualização e assinatura desses documentos. O redesenho do protótipo incluiu uma função para visualizar e assinar o acordo de liquidação, bem como design de botões simplificados com o objetivo de melhorar a navegação. Apresentou um processo de 5 telas que orientou o usuário por meio dos termos de acordo de liquidação em um formato de fácil leitura. Cada tela teve progresso nos indicadores, bem como novos botões de voltar. O protótipo também deu aos usuários a chance de imprimir e revisar o documento na íntegra, podendo optar por rejeitar ou continuar antes de assiná-lo. Teste protótipo. Todos os 8 participantes foram capazes de completar a tarefa 11 durante o teste protótipo, em comparação com os 2 dos 7 que iniciaram a tarefa de linha base, um aumento de 250%. Né? Então, foi um sucesso, né? As alterações que eles fizeram e o teste protótipo deu certo.
erros críticos caíram de 5 dos 7 participantes na linha base a 0, né, dos 8 que fizeram o teste aqui de protótipo. Um participante ficou confuso por uma inconsistência entre o valor de liquidação que o participante tinha acordado no chat e o valor de liquidação no documento que apareceu na tela de visualização. Então, tivemos aqui uma divergência de valores aqui para esse participante. Com o resultado, o participante tentou rejeitar a oferta de acordo, mas selecionou acidentalmente o botão errado e assinou o acordo de liquidação. Embora sua rejeição tenha decorrido de uma inconsistência esquecida no design, o erro acidental do indivíduo que selecionou a confirmação leva a crer que seria a última opção que permitisse desfazer o erro. Então, aqui foi interessante porque a pessoa não estava de acordo em assinar, ela não queria assinar, mas ela apertou acidentalmente um botão, ela assinou e não tinha como voltar atrás. Então, eles perceberam que tinha que ter ali, né, um botão para ela poder desfazer isso aí. Um participante gostou de ter a opção de baixar o acordo e ficou confuso quando o botão de download não funcionou. Outro participante queria imprimir o documento, o que não foi possível devido às limitações do software. O software não permitiu que os participantes ampliassem, o que levou vários participantes a relatar dificuldade ao ler o texto muito pequeno do acordo de liquidação em seus smartphones. Esse foi o último teste, o teste número 11. Com isso, então, encerro a minha fala. Muito obrigado, Frederico. E agora continuamos com o professor Rafael, que tem a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu, dando continuidade aí ao que o Fred estava expondo, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês me falam aí se vocês estão vendo. Está aparecendo, só precisa projetar. Isso. Beleza? Espera aí que ainda não carregou na tela inteira, não. Dá um F5 aí para ver se... Não? Não abriu, não, mas está dando para ver. Não tá prejudicando, não. Peraí. E agora? Agora ficou perfeito. Beleza. Então, dando continuidade aí, essa parte do texto, o texto 7, eu fiquei com a parte dos resultados, o item C. É uma parte com vários gráficos, na verdade... Rafael, deixa eu só fazer uma coisa. Deu um pique aqui na gravação. Então, volta aí para o início que eu vou parar aqui a gravação. Vou começar de novo.